Jonas capítulo 1, versículo 7. Antes de ler, nós iremos orar rapidamente. Senhor, rogamos nesse momento mais uma vez pela sua graça derramada sobre nós. Senhor, não se trata de uma bela exposição, não se trata de fazer aqui uma demonstração de conhecimento, porque o apóstolo Paulo, ele disse que quando foi aos Coríntios pregar, ele não foi em demonstração de sabedoria, ciência, conhecimento ou qualquer coisa do tipo, mas em demonstração de poder e em grande fraqueza. Então, Senhor, como nós vimos na escola bíblica dominical, nós somos fracos e precisamos do Senhor como nosso sacerdote, como nosso profeta e rei. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, comigo e com os meus irmãos. Que o Senhor ajude os nossos corações combalidos a entender Tua palavra. E que o Senhor governe sobre nós pela Tua palavra nessa manhã. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Versículo 7. Diz o seguinte: Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, nós estamos estudando então o livro do profeta Jonas, que, como eu já disse, não conta sobre uma profecia. Esse livro não relata uma mensagem que o profeta trouxe. Mas o livro conta sobre a fuga, um profeta fugitivo, um homem que decidiu desobedecer a sua missão, desobedecer o seu chamado e fugir de Deus. E hoje nós encontramos mais uma vez o nosso profeta relutante, o nosso profeta teimoso no meio da tempestade. O navio parece que irá se partir ao meio e todos eles irão perecer. E como nós vimos na semana passada, enquanto os marinheiros estão clamando aos seus deuses, enquanto os marinheiros estão orando cada um para o seu Deus, Jonas, vencido pela exaustão, tomado pela indiferença, ele não se preocupa com os marinheiros. Jonas faz o quê? Ele desce ao porão do navio e ali ele dorme profundamente. Ele está vencido. O capitão do navio então desce até o porão, chacoalha Jonas e pergunta para ele por que ele está fazendo aquilo. O que está acontecendo com ele? Enquanto isso, lá em cima, os marinheiros, eles então olhando para aquela tempestade violenta, furiosa, como eles jamais tinham visto, eles entram num consenso. Tem alguém no nosso meio que irritou algum Deus. Algum Deus está irritado com alguém e todos nós estamos pagando o preço. Ou seja, aquela tempestade, na visão dos pagãos, era resultado do pecado. O pecado de alguém que estava no navio. Para descobrir então quem é o culpado do pecado, eles recorrem a um sistema que era muito utilizado naquele tempo. O próprio povo judeu utilizava isso e os outros povos também, que se chamam sortes. Lançar sortes. O que significa isso? Se escrevia o nome de todos os tripulantes do navio em pedacinhos de madeira ou algum material que eles tivessem, então se sorteava e tirava-se um nome, ou lançava ali e se tirava um nome. E eles acreditavam que, através desse sistema, Deus iria, ou os deuses, iriam revelar a verdade, revelar para eles o que estava acontecendo. E olha só que coisa impressionante. Eles lançam as sortes e eles tiram um nome. O nome de quem que é indicado? Jonas. O nome de Jonas é indicado. Eles tinham razão. Havia um Deus que estava irado.
Havia um Deus que estava em fúria por causa do pecado de um tripulante daquele navio. E este Deus, que é Yahvé, Jeová, ele está perseguindo Jonas. E é isso que os dados apontam. É isso que as sortes apontam. Irmãos, o livro de Jonas, ele mostra de uma forma impressionante a soberania de Deus. Olha isso. Deus dá uma ordem para o profeta se recusa a cumprir. E ele viaja na outra direção. Então Deus manda uma tempestade. A soberania de Deus controla os mares, os ventos. Vocês acham que a temperatura caiu tanto nessa manhã por acaso? Foi só porque a Maju falou no Bom Dia Brasil ou no Jornal Nacional, sei lá, qual que é o nome do meteorologista e do jornal? Foi só porque fizeram uma previsão? Deus controla os mares, os ventos, o clima, a chuva, a seca. Deus controla tudo. Então, no navio, os pagãos decidem lançar sortes. E qual é o nome que cai? Jonas, porque Deus controla a sorte. Deus controla os dados. Deus controla absolutamente tudo. Abra sua Bíblia em Provérbios, segura Jonas e abra em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Ou seja, para se fazer um sorteio são lançados os dados. Aleatório, randômico. A gente joga os dados e aquele que cair, caiu. O número que sair, saiu. É algo aleatório. É sorte ou azar. É isso que a Bíblia ensina? Quem controla os dados? Deus. Irmãos, Deus controla todas as coisas. Não existe sorte. Não existe azar. Não existe mal olhado, não existe essa coisa de o universo conspirar a favor ou contra, ou as coisas acontecerem de forma aleatória, de jeito nenhum. Deus controla todas as coisas pela sua providência, para a sua própria glória. A sua história não é um acidente. Nada que aconteceu na sua vida foi um acaso. Nada é uma coincidência. Tudo é controlado e guiado por Deus. E nós vemos Deus aqui, buscando então o profeta e controlando todo esse evento. E você vai ver, até o final desse livro, como que Deus controla tudo, até as criaturas mais insignificantes. Ele está dirigindo e guiando. Vamos ver o que diz o versículo 8. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então tira-se o nome de Jonas e se descobre que é Jonas, então, o profeta fugitivo, o homem que irritou o seu Deus. E algo muito interessante acontece na sequência. Os marinheiros, então, buscam Jonas no porão do navio, levam ele para o convés
do navio e começam a interrogá-lo. Eles começam a fazer perguntas para Jonas. Eles perguntam qual é a sua profissão, perguntam a sua origem, qual é a sua terra, qual é o seu povo. Eles fazem uma série de perguntas para Jonas. E nisso, os pagãos demonstram ser mais nobres do que o próprio Jonas. Eles não estão julgando Jonas de forma precipitada. Eles não estão fazendo um juízo de valor apressado, eles estão interrogando, eles estão inquirindo, eles querem saber, eles querem uma confissão da boca do próprio Jonas. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Olha só, esses homens, eles tinham todos os sinais que apontavam para a culpa de Jonas. Tem uma tempestade, a tempestade é violenta, eles suspeitam que alguém ali cometeu um pecado, irritou o seu Deus, eles lançam sortes, a sorte aponta o nome de alguém, esse alguém está dando todos os indícios de que é culpado, está escondido, dormindo, não quer nem saber, ele está fugindo o tempo todo. Mas eles não querem tomar nenhuma decisão sem antes ouvir o culpado. Sem antes ouvir Jonas. Já assistiram aqueles desenhos de navios de pirata em que eles pegam a pessoa, colocam ela para andar em cima de uma tábua para ela depois pular no mar? Eles não vão ser precipitados, eles não vão jogar Jonas para o mar, eles não vão matá-lo, sacrificá-lo, sem antes ouvir e ver a verdade dos fatos. E olha, se eles tivessem jogado Jonas na água, eles teriam errado? Não. Porque Jonas de fato era o culpado. Mas eles querem ouvir. E isso nos ensina, irmãos, a respeito de julgamentos apressados. Julgamentos precipitados. Porque, geralmente, nós agimos de forma precipitada. Em julgar as pessoas. Em fazer um juízo de valor. Alguém cumprimenta a gente de uma maneira ríspida, a gente já faz um julgamento. Alguma coisa aconteceu. Esse irmão está irritado comigo por algum motivo. A gente suspeita de que algo vai mal. Ouvimos sobre o pecado cometido por alguém, chega no nosso ouvido. Nossa, você está sabendo? Fulano assim, cometeu um determinado pecado, fez isso ou aquilo. E nós somos rápidos em formar as nossas opiniões, trazer a pessoa a julgamento, sem antes saber de toda a verdade dos fatos. E nisso os pagãos estão nos dando mais uma vez uma lição. Porque eles estão trazendo Jonas para que Jonas seja ouvido. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7. Não julguem para que não sejam julgados. Porque com o juízo com que vocês julgarem, vocês serão julgados também. Ou seja, Jesus está proibindo todo tipo de julgamento? Absolutamente não. Ele é juiz, ele nos julgará. Ele manda que a igreja faça julgamentos dentro da sua assembleia. O que Jesus está dizendo é, não façam juízos precipitados. Não façam juízos hipócritas. Ouçam os lados. Toda causa parece justa, até que a parte contrária se manifesta. Não é assim, Alisson? Aliás, no dia a dia dos advogados é sempre assim. Você ouve o seu cliente, entra com a ação, você tem certeza. Aí vem a contestação, você fala, vou perder. Por quê? Porque é importante ouvir os lados antes de formar um julgamento. E um outro aspecto que a gente tem que considerar aqui é que, por que os marinheiros estão fazendo essas perguntas? É só porque eles são justos? É só porque eles querem dar para Jonas a oportunidade de falar? Na verdade, não é só isso. Vejam, eles perguntam a profissão, eles perguntam o povo, eles perguntam a terra. Eles poderiam simplesmente ter perguntado para ele assim, você fez isso? É você culpado de alguma coisa? Eles não estão perguntando isso, eles estão pedindo a identidade. Eles querem saber quem Jonas é e não o que ele fez. Eles estão interessados em quem Jonas é. Por que eles estão fazendo isso? Naquele tempo, naquela cultura, cada pessoa servia a um deus.
Dependendo da sua profissão, você serviria a um Deus. Se você fosse um ferreiro, você ia então servir ao Deus dos ferreiros. O Deus, se você fosse um agricultor, você então serviria ao Deus da agricultura. Era assim. Cada povo tinha o seu Deus específico. Então, quando eles estão perguntando para Jonas o que ele faz, de onde ele veio, todas essas coisas, na verdade, eles querem saber quem é o Deus que está irritado. Vejam, os pagãos estão olhando para a vida de Jonas para tentar identificar quem é o seu Deus. É isso que eles querem saber. Se tem um Deus irado, nós precisamos descobrir que Deus é esse. Porque a gente temos que orar para ele. Se ele exige algum tipo de sacrifício, devemos fazer. Então eles fazem essas perguntas para Jonas. E o que isso nos ensina? É possível saber o Deus a quem você serve a partir da sua vida. A sua vida, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, a sua maneira de viver, fala muito mais do que a sua profissão de fé. É possível saber quem é o seu Deus a partir do que você faz. Tim Keller diz o seguinte, ouça bem que você vai entender isso. Os cristãos, não há dúvida, concordam com a ideia de que não existem seres sobrenaturais múltiplos, deuses, pessoais e conscientes ligados a cada profissão, lugar ou raça. Não há um deus romano chamado Mercúrio, o deus do comércio, a quem devemos queimar sacrifícios de animais. No entanto, ninguém duvida que o lucro financeiro pode vir a se tornar um deus, um objetivo final inquestionável, tanto para indivíduos quanto para sociedades inteiras. Algo pelo qual as pessoas, padrões morais, relacionamentos e comunidades são sacrificadas. Veja, o que Tim Keller está falando aqui é o seguinte: não existe um Deus do comércio. Nós sabemos disso. Mas o lucro pode ter se tornado um Deus para você. E você tem feito sacrifícios em favor desse Deus. Sacrificando relacionamentos, sacrificando dinheiro, sacrificando tempo, sacrificando valores morais, tudo para ter lucro. Esse é o seu Deus. Mesmo que você venha no culto no final de semana e cante para o Deus da Bíblia, se durante a semana inteira os seus sacrifícios são todos para o lucro, quem é o seu Deus? O lucro. Embora não exista nenhuma Vênus, a deusa da beleza, há, no entanto, um número incalculável de homens e mulheres obcecados pela imagem corporal ou escravizados pela ideia inatingível de total realização sexual. Poderíamos hoje fazer as mesmas perguntas, então, para cada um de vocês. Quem é você? Quem é o seu Deus? A quem você tem servido durante toda a semana? Me deixe olhar para os seus sacrifícios e nós descobriremos a quem você serve. E qual é a resposta de Jonas? Vamos descobrir quem é o Deus de Jonas? Vamos descobrir qual é o valor supremo na vida de Jonas? Versículo 9. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor. Quem é o Deus de Jonas? Lendo o texto, qual é a sua conclusão? Talvez você tenha concluído que o valor supremo de Jonas é o Senhor, certo? Mas a primeira resposta de Jonas, foram feitas várias perguntas. A primeira resposta dele: eu sou hebreu. A primeira resposta de Jonas é de onde ele veio. Qual é a sua nacionalidade? Qual é o seu país?
Quando ele diz que ele é hebreu, ele ignora todas as outras perguntas. Ele não explica muito a sua história. E para ele, tudo se resume à sua identidade nacional, à sua pátria. A pátria de Jonas é a coisa mais importante para ele. Para ele, o que mais importa é a sua raça, a sua etnia e depois o seu Deus. Primeiro ele diz, eu sou hebreu, e depois eu temo ao Senhor. Então, para ele, qual é o valor supremo? A sua nação, o seu país. E isso aqui começa a dar algumas pistas para nós do motivo pelo qual Jonas não queria pregar. Porque Jonas não declara o motivo. Já perceberam? O texto só diz que Deus deu uma ordem, ele se levantou para fugir. Ele não dá uma razão. Ele não dá um motivo, mas aqui agora o motivo começa a aparecer. Quando ele, tendo a primeira oportunidade de falar com os pagãos, se levanta e diz, eu sou hebreu. Ele não queria pregar para os pagãos. Ele não queria pregar para aquele povo que é inimigo, porque ele é mais comprometido com o seu país do que com o seu Deus. Ele é mais comprometido com Israel do que com Deus. E quando Deus dá uma missão para ele, ouça muito bem isso, por favor. Quando Deus entrega para ele uma missão que entra em conflito com o valor que é mais importante na vida dele, qual é a decisão que ele toma? Eu vou desobedecer. Porque qual é o valor mais importante? O seu país. Então imagina uma escala de valores. O país dele vem em primeiro lugar. O Deus dele vem em segundo lugar. Então, quando o Deus dele pede para ele desonrar o seu país, o que ele diz? Não. Porque o seu país é mais importante. Irmãos, talvez você esteja agora julgando Jonas e dizendo, como pode? Ele é um profeta. Como pode uma coisa dessas? Mas em diversos aspectos, nós somos iguaizinhos a Jonas. Idênticos. Por quê? Porque muitas vezes o Deus a quem nós servimos é apenas um detalhe na nossa vida. É apenas um detalhe secundário. E a nossa vida, a nossa identidade, quem você é, depende muito mais da sua história, da sua família, dos seus valores nacionais, do que do significado ou do sentido que tem ser um cristão. O seu país, ser brasileiro, te identifica muito mais do que ser cristão. Veja bem, eu vou dar alguns exemplos para você entender isso de maneira mais prática. Imagine uma pessoa que, para ela, o que é mais importante é ser amado pelo seu cônjuge. Uma mulher que, para ela, o mais importante, o valor fundamental é ser amado pelo seu marido e pelos seus filhos. E aí essa pessoa está na igreja, ela é cristã. E Deus um dia pede para ela fazer algo, realizar algo, ou obedecer a Ele de uma maneira que desagrade o seu marido ou os seus filhos. Então essa mulher, ela entra em conflito e diz, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não suportaria a perseguição, o desconforto. Eu não suportaria o olhar de reprovação do meu marido ou dos meus filhos. Eu não suportaria ver os meus filhos chorando. Eu não suportaria desagradar a minha família para obedecer. É o que Jonas está fazendo ou não é? E é o que nós fazemos. Nós dizemos assim, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus perdoador, longânimo, benigno. Então não vou te obedecer aqui, nessa área, porque é pesado. E eu sei que o Senhor vai me perdoar. Mas o meu marido, ele não vai me perdoar. Então eu escolho desobedecer ao Senhor para obedecer os meus valores. Para outras pessoas, o problema é que elas querem ser amadas pelo seu grupo de amigos, pelo seu grupo de colegas de trabalho, pelos seus sócios, pelos seus companheiros na empresa. Se obedecer a Deus, isso é muito importante para essas pessoas. Para elas,
Quando Deus pede para elas fazer algo que venha a desagradar essas pessoas, o seu círculo social, então a pessoa, ao invés de desagradar os seus amigos, escolhe desagradar a Deus. Nossa, mas se eu não participar disso, dessa bebedeira, se eu não participar dessa piada, se eu não participar dessa roda, se eu não participar desse evento, se eu não fizer isso, eles vão ficar chateados comigo. Mas e o seu Deus? Talvez o mais importante para você seja o seu trabalho, o seu prazer, o seu bem-estar, a sua família. E isso define quem é o seu Deus. E isso define aonde está a sua lealdade. E aonde está a lealdade de Jonas? Israel. E não no Deus de Israel. Irmãos, um pequeno parêntese. A igreja brasileira tem se comportado assim. A igreja evangélica, para ela, o mais importante é o resultado das urnas, porque nós somos patriotas, conservadores, brasileiros. A nossa bandeira jamais será vermelha. E nós estamos sacrificando as pessoas, os valores, o culto, o púlpito, sacrificando tudo. Porque para o evangélico brasileiro, ser brasileiro é mais importante do que servir a Deus. Agora, os próximos versículos, de 11 em diante. Então lhe perguntaram. Vamos ler o 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. A resposta de Jonas, Ademar, deixa os marinheiros ainda mais aflitos, porque o mar está se tornando cada vez pior. A situação está calamitosa. A tempestade está aumentando a sua intensidade. A coisa está ficando feia. O Deus que Jonas irritou está cada vez mais irritado. E aí os marinheiros perguntam quem é o seu Deus, e ele responde que o Deus dele, adivinhem, é o Deus que fez o mar. Olha que tolo! E é interessante porque a Bíblia, quando ela vai falar sobre Deus como Criador, ela sempre fala que Deus fez o céu, a terra e o mar. É sempre nessa ordem. Jonas inverte. Ele fala que é o céu, o mar e a terra. Os marinheiros olham para ele e falam: você é maluco, cara. Você é doido. Então o seu Deus é o Deus do mar. E você foi fugir dele no mar? Onde você estava com a cabeça? O que deu em você? Irmãos, eles ficam desesperados. Sabe por quê? Porque o pecado ele é assim. Ele nos deixa cegos. Ele nos torna tolos. Ele entorpece o nosso entendimento. Ele faz a gente entrar em rota de colisão com Deus. Sabe, quando nós pecamos e insistimos, nós somos rebeldes e queremos medir forças com Deus. Não é loucura? Se lembre disso todas as vezes que você for pecar. Você está tentando medir forças com Deus. Tomar uma queda de braço com Ele. Roubar das mãos de Deus o governo que lhe pertence, porque Ele te criou. É tolice. É tolice. Essa manhã eu fui dar remédio para o Paulo Henrique. Sabe o que ele fez? É na seringa e eu tenho que jogar dentro da boca dele. Ele chorou. Eu falei: muito obrigado. Aí, seu rebelde, toma aí o remédio. Estou fazendo com você o que você não queria. Tolinho. Nós somos assim. O pecado nos deixa cegos. Não é possível fugir da face de Deus. E aí os marinheiros perguntam para ele: então o que nós vamos fazer com você para o mar se acalmar?
Eles se dirigem ao profeta, olha a pergunta deles, gente. Profeta, o que precisamos fazer para ser salvos? Profeta, o que é necessário fazer para que a ira de Deus passe? Sabe o que os pagãos estão fazendo aqui? Eles estão quase implorando para Jonas. Prega para a gente, pelo amor de Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Não é a pergunta que a gente gostaria de ouvir? Não é verdade? Você vai pregar o evangelho, você tem que ficar rodeando e fazendo a maior abordagem para ver se a pessoa desperta e faz a pergunta, né? E eles estão lá. Jonas, o que a gente precisa fazer para dissipar a ira de Deus? Qual era a resposta correta? Quem poderia responder? Qual seria a resposta correta, irmãos? Jonas, o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta correta. Irmãos, arrependam-se dos seus pecados. Abandonem os seus pecados. Eu pequei, eu irritei esse Deus. Eu me arrependerei agora mesmo. Nós todos nos arrependeremos. Confessaremos a Ele os nossos pecados e nós seremos salvos. A ira de Deus vai passar. Essa é a resposta correta? É isso. Jonas só precisa pregar. O que Deus mandou ele fazer? Pregar. O que Jonas responde? Ah, não, gente. Jonas responde o seguinte: me lancem no mar e a fúria vai passar. A tempestade vai se acalmar. Nossa! Jonas prefere morrer a se arrepender e fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele prefere a morte do que obedecer a Deus. É muito comum isso acontecer com a gente. É muito fácil. As pessoas ao nosso redor, olha só, as pessoas ao nosso redor se aproximam de nós com dificuldades, depressão, ansiedade, casamentos conturbados, situações financeiras trágicas, e elas buscam em nós conselho e ajuda. O que nós fazemos? Olha, você conhece o aplicativo do banco BTG Pactual? Nossa, lá tem um curso de investimento. Faz o curso, umas planilhas, começa a fazer um planejamento financeiro, você vai sair disso. Oh, não, peraí, deixa eu pegar aqui o cartãozinho do meu psicólogo, só um minutinho, toma. Vai lá, mas é bom, viu? E é cristão, é um terapeuta cristão, vai lá. Ó, aqui ó, tem um médico, mas ele me passou uma receita com um remedinho para dormir que ó, tira e queda. Vai lá, seus problemas serão... Meu Deus, o pagão tá lá assim, prega para mim. Qual é o sentido da vida? Me mostra a direção. E nós estamos dormindo. Mas você sabe por que a gente não prega na maioria das vezes? Porque nós não nos sentimos dignos. Essa é a grande verdade. A gente sabe dos nossos pecados. A gente sabe das nossas fraquezas durante a semana. A gente sabe dos nossos erros. E aí, quando a oportunidade aparece de pregar, nós falamos, não posso. Como que eu vou pregar para essa pessoa se a minha vida está assim? Como que eu vou falar para ela do evangelho? Desse jeito que eu estou. E aí sabe o que a gente fala para a pessoa? A vida é difícil mesmo. Complicado. Eu vou orar por você. O que nós estamos fazendo, querida irmã, Jonas e Joanete? Para onde nós estamos indo? Para Tarsis? O Senhor precisa nos buscar. O Senhor precisa nos socorrer. Sabe qual que é o outro motivo, às vezes, da gente não pregar? E isso aqui talvez vai te atingir, porque isso me atinge. Às vezes a gente não tem coragem de pregar, porque os pagãos, os ímpios, eles nos surpreendem no nosso pecado. Eles já te viram pecar. E aí você não tem coragem de pregar para eles. Eles já te viram perder a paciência. Eles já te viram falar palavrão. Eles já te viram fazer coisas eticamente questionáveis. Eles já te viram na sua queda. Assim como eles estão vendo Jonas dentro do barco. E você não tem a coragem de se arrepender diante deles e pregar para eles o evangelho.
Você já percebeu que na criação de filhos, a gente vive ensinando para as nossas crianças o caminho da salvação, filho, é arrependimento e fé. Tem que se arrepender dos seus pecados. Pede desculpa pro seu irmão. Pede desculpa pro coleguinha. Aí o seu filho te vê levantar a voz para sua esposa. Ou então te vê levantar a voz para o seu marido. O seu filho te vê mentir. E o seu filho te vê pedir perdão? O seu filho te vê se arrependendo? Aí você pensa, mas eu não posso mostrar fraqueza para ele. Mas não se trata de mostrar fraqueza. Se trata de obedecer aquilo que você mesmo está ensinando. Se trata de dar o exemplo. Filho, eu me arrependo. Eu pequei contra você e eu pequei contra Deus. Você me perdoa? Vamos orar? Eu preciso de salvação assim como você. É isso que Jonas tinha que fazer, irmãos. Olha, tá certo. Vocês têm razão. Vocês são melhores que eu. Eu vou me arrepender. Eles estavam perto da praia. Ele não precisava ser lançado no mar. Era só fazer o caminho de volta. Eles estavam tentando fazer isso. Bastava que Jonas se arrependesse. E o barco poderia voltar, Antunes. Ele descia na praia e seguia o caminho dele para ir pregar. Mas ele não quer. Ele até reconhece o seu pecado. Ele diz, é por minha causa. Mas ele não vai voltar atrás. Ele não vai dar o braço a torcer. Irmãos, uma outra lição que aprendemos aqui é Jonas, em um certo sentido, ele é nobre. Porque pelo menos ele reconhece o pecado. Não é verdade? Ele diz, não, olha, está acontecendo isso tudo aqui com vocês por minha causa. O problema sou eu. Quantas vezes você disse isso dentro da sua casa? Ah, não, está tudo dando errado. Todas as coisas estão problemáticas aqui em casa, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas não colabora de jeito nenhum. A gente nunca chega e diz, olha, essa casa seria muito melhor se não fosse por mim. Eu é que tenho estragado as coisas por aqui. Até no âmbito da igreja, quando é que a gente reconhece? É sempre o pastor, o irmão, o diácono, a situação, as circunstâncias. Nunca sou eu. Ninguém nunca chega no pastor e diz, eu estou fracassando nos meus compromissos. É sempre, vocês poderiam pensar melhor nesse sermão, nessa situação. Irmãos, nisso Jonas é nobre, mas ele só faz a primeira parte do caminho do arrependimento. Ele reconhece os seus pecados, mas ele não volta atrás. Irmãos, ele prefere morrer. Ele prefere morrer do que se arrepender. Qual é o seu pecado? Avalie com bastante seriedade. Qual é o pecado que você prefere morrer a abandonar? Tem maridos que são viciados em pornografia. Eles reconhecem isso para eles mesmos. Mas se a minha esposa souber, nossa, se o pastor ficar sabendo, eu prefiro morrer com esse pecado. Mas não vou contar para ninguém. Não vou pedir ajuda. Se recusa, prefere morrer. Pastores que preferem cometer suicídio. Abandonar tudo do que chegar diante das suas igrejas e dizer, irmãos, eu preciso de ajuda porque eu pequei. Eles preferem morrer. Quantas pessoas chegam à conclusão de que morrer é melhor? Vale a pena tirar a própria vida do que lidar com aquela situação problemática, do que pedir perdão, do que reconhecer a culpa, do que fazer aquilo que Deus pede. Passa crise, problema, sacrifica tudo, tá todo mundo no barco sofrendo e a pessoa sabe que é por causa dela, a pessoa sabe que ela deveria confessar o seu pecado, abandonar e fazer aquilo que Deus pede, mas ela não faz, porque morrer é melhor do que me arrepender.
E aí a gente chega no final dessa parte e desse primeiro capítulo, versículo 14. Ah, tem um detalhe, tá? Jonas, ele é tão covarde que ele, ao invés de pular do barco, ele ainda coloca a responsabilidade dele na mão dos outros. Ô, gente, me joga do barco. Ô, miserável, por que você não pula então? Você já sabe que você está errado, você já sabe que Deus está te perseguindo, você sabe que o navio vai afundar com todo mundo dentro, você não pula? Não, me joguem. É a gente pondo tudo na conta dos outros. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Para encerrar, então, o sacrifício de Jonas. Jonas é sacrificado. Jonas continua a sua descida. Desce até Jope, desce até o barco, desce até o porão, agora ele desce até o mar, e no mar ele desce até o ventre do peixe. Jonas está descendo. Aparentemente, o coração de Jonas começa a se quebrantar. Por quê? Ele ainda recusa pregar, mas pelo menos ele já concorda que se ele for sacrificado, pelo menos aqueles homens serão salvos. Então o amor parece que começa a dar os seus primeiros sinais. O verdadeiro amor começa a dar a sua face. Então Jonas é sacrificado. E ele julgava que ele encontraria a morte. Mas Deus, rico em misericórdia, não vai matar o seu profeta. Ele envia um grande peixe que se mostra salvífico para Jonas. Deus precisava ter feito isso? Ele poderia ter deixado o profeta se afogar? Ele teria sido justo? Sim. Mas Deus salva. Deus salva. Deus se mostra rico em misericórdia. Manda um grande peixe. E isso se torna para nós pregação do Evangelho. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versículo 40. Aliás, vamos ler o 39. Palavras de Jesus. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, o amor começa a brotar no coração de Jonas, mas o amor se demonstra em forma de sacrifício. O amor se mostra em forma de sacrifício. Jonas prefere morrer ao se arrepender. Cristo se batiza nas águas do Jordão sem ter nenhuma necessidade, pelos nossos pecados, e ele se humilha até as profundezas da terra. Jonas está sendo sacrificado por causa do seu próprio pecado. Não é por causa do pecado dos marinheiros, é pelo dele. Jonas está morrendo pelo seu próprio pecado. Cristo, na cruz, é sacrificado pelos pecados dos outros.
inclusive pelo de Jonas. Cristo estava carregando o pecado de Jonas naquela cruz. Quando Jonas é lançado ao mar e ele desce às profundezas, o versículo 15 diz que a fúria do mar cessou imediatamente. Se fez bonança, o céu se abriu, a luz do sol raiou e a fúria acabou. O mar cessou a sua fúria. Assim Cristo, sendo ele a propiciação pelos nossos pecados, fez cessar a ira do Pai. No dia em que você se arrependeu, creu em Jesus Cristo e se entregou completamente a Ele, a ira do Pai que estava sobre a sua cabeça foi embora. O medo da morte se perde. O medo da condenação se esvai. Os seus pecados derretem como cera e a luz do sol do amor de Deus resplandece sobre a sua vida. A tempestade cessa. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E qual é o final desse primeiro capítulo? A conversão dos marinheiros. Aquilo que Jonas não queria fazer, ele fez, mesmo contra a sua vontade. Era a intenção de Deus salvar os marinheiros? Sim. Era a vontade de Deus que o profeta pregasse? Sim. O profeta pregou? Não, mas Deus usou o profeta para salvar os marinheiros. E aqui a soberania de Deus aparece mais uma vez, porque Jonas faz o que ele não queria fazer. Veja, Deus não obriga ele. Mas mesmo assim, o Senhor cumpre os seus planos. E assim é a eficácia da missão de Cristo na salvação do seu povo. Só que ao invés de fazer contra a vontade, a palavra de Deus diz que ele se entregou voluntariamente. Ninguém tomou a sua vida, ele voluntariamente deu a sua vida para salvar o seu povo. E nenhum dos que o Pai deu a ele se perderá eternamente, porque Cristo nos segura bem firme nas suas mãos. E assim o profeta nos aponta para um profeta muito melhor e superior, Cristo, o nosso profeta, sacerdote e rei, o nosso Salvador. Irmãos, são várias as reflexões que eu trouxe aqui nessa manhã. Eu recomendo que você medite nelas durante a semana. Que você peça para o Senhor te mostrar os seus próprios pecados, aqueles que você tem se recusado a arrepender, os seus julgamentos precipitados, naquilo em que você se parece com Jonas. E uma vez tendo reconhecido as suas falhas, olhe para o Salvador, que permaneceu 3 dias no coração da terra, na sepultura, para a nossa salvação.